Salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de cultura racional. Eu vou dar sequência na página 44, compartilhe por gentileza com pelo menos 3 pessoas. O livro físico, você pode adquiri-lo ou adquiri-los, né, porque são 1000 livros, no www.culturaracional.com.br. Página 44. Ser animal é viver com sacrifício. Ser animal é penar sempre. Ser animal é viver na indecisão sempre. Ser animal é viver confuso sempre. Ser animal é viver cansado sempre. Ser animal é viver doente sempre, por ser de matéria. Ser animal é viver pensando sempre, noite e dia. Ser animal é viver agonizando sempre. Ser animal é viver de experiência sempre. Ser animal é ser turrão, teimoso e rebelde. Ser animal é não saber a origem de sua causa. Ser animal é desconhecer por completo o antes de seu ser assim ser e o antes de tudo assim ser. Ser animal é viver de aparências. Ser animal é não saber por que vive. Ser animal é não saber por que assim é. Ser animal é não saber por que é de origem racional. Ser animal é não saber por que é um animal, porque se soubesse, deixaria de ser animal. Como animal indeciso, indecisão de tudo, sempre na incerteza de tudo, sempre pensando o que é o que não é, sempre pensando em tudo ser, por desconhecer o porquê de seu ser. Ser animal é vagar em um mundo sem saber o porquê dele. Ser animal é viver sem saber por que vive. E assim, desta forma, tinham que viver em contradições constantes e em contradição uns com os outros. E tinham que viver dessa maneira mais horrível, de uns contra os outros, não podendo dessa forma existir paz em ninguém, por viverem uns contra os outros. Uma forma de consumição de vidas, por viverem uns contra os outros. Como animal, tinha que viver mesmo como animal. Por viverem de aparências, parecia que tudo ia muito bem, todos sempre aparentando para esconder suas mazelas. E assim a vida do animal sempre foi nessa intranquilidade. Porque o animal vivia agonizando por desconhecer o porquê de sua existência em cima desta terra. Dessa forma, o animal vivia em constante indecisão, por desconhecer o porquê tudo assim é e o porquê todos assim são. Então o animal agonizava, perguntando: por que eu existo? De onde eu vim? Para onde vou? Ninguém sabia responder. Quem eu sou e por que assim sou? Ninguém sabia responder. Vivemos sem saber por que vivemos. Ninguém sabe responder. E nesse estado de agonia viviam. Eu sou um tudo aparente, verdadeiramente nada sou. Por que eu assim sou? Ninguém sabia responder. E a agonia permanecia. Sou um tudo e nada sou, por em nada acabar. Por que assim sou? Ninguém sabia responder. E assim, nesse estado de indecisão de tudo, procurando tudo saber e sem ter quem pudesse responder. Então o animal ficou parado no tempo, e aí nesse espaço, sem ter quem lhe respondesse as perguntas do porquê de sua existência. Vivo vagando neste mundo sem saber porquê, e não tem quem me responda o porquê de meu ser e o porquê de eu assim ser. E assim, depois dessas perguntas todas, o animal caía no vazio e dizia: a vida é vazia, porque não sabemos o porquê da vida. Sabemos que vivemos, mas não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, que sempre foi a vontade de todos saber de onde veio e para onde vai. E assim, essa triste agonia levou o animal a julgar a vida como um embuste, por não conhecer o porquê da vida, dizendo: a vida é um embusteirismo tão grosseiro que ninguém sabe dizer o porquê da vida. Então passamos a viver sem saber o porquê estamos vivos, porque não há quem responda às perguntas mais primárias. Há sim quem enrola tudo, aliás, há sim quem enrola tudo e não diz nada. Diz o animal: eu quero a explicação da vida com base, com provas, com comprovações e com uma lógica perfeita racional. Ninguém sabe responder isso, e ficava o animal:
A vida é um embuste criado por uma natureza que ninguém nunca soube dizer o porquê dela. E assim vamos vivendo sem saber o porquê da vida. Ninguém conhece a causa, ninguém sabe a origem, ninguém sabe dizer o porquê de ninguém. Somos dois em um só, o tu e o eu. Ninguém sabe dizer a causa do tu e a causa do eu, a origem do tu e a origem do eu. Então se pergunta: quem és tu? Ninguém sabe responder, porque ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Quem tu és? Ninguém sabia responder. De forma que o animal passou a viver sem lógica e sem um ponto básico de sua origem, passando a viver no ar, por nada saber da sua existência. Dessa forma, não podiam se organizar em uma maneira lógica e positiva, por faltar a verdadeira base e a verdadeira lógica, que é ter resposta de todas essas perguntas, para então poder se organizar com o limite verdadeiro da vida. Por nada disso ser respondido, por não conhecerem, organizaram a vida sem limite. E por não ter limite está aí o sofrimento atordoante, porque tudo que passa do limite desequilibra, por o animal ficar despercebido por completo do seu ser, por não saber coisa alguma de verdade a seu respeito. Sim, nasce sem saber porquê, mantido de tudo pela natureza sem saber porquê, sofre sem saber porquê e morre sem saber porquê. Tinha mesmo que ficar agoniado para saber ou querer saber. Por que eu sou assim? Ninguém sabia responder. E quando respondiam, eram respostas vazias, sem base e sem lógica, e não satisfazia ninguém. Dessa forma, variavam as ficções de interpretação da vida, que não satisfaziam a ninguém, por não terem uma base comprobatória para provar e comprovar a existência de tudo. Então estavam aí embarcados num corpo ou numa vida provisória, sem saber porquê, sem saber da definição de assim ser. Os barcos da vida são os corpos. Cada corpo, um barco de uma vida provisória ambulante. Até a vida desembarcar do barco e se retirar. E o barco aí ficava, sem saber o porquê deste barco. Dessa forma, os mistérios já eram demais, os enigmas nem se falam, e a vida continuava parada, sem ninguém saber o porquê dela. E nesse estado, vive o animal cheio de engambelos para ajudar o tempo a passar. Os engambelos, as distrações para ajudar o tempo a passar, engambelados, porque a vida é de bom, porque o que é, aliás, vou ler de novo, os engambelos, as distrações para ajudar o tempo a passar, engambelados, porque o que é de bom, o que é de justo, o que é de certo, ninguém sabia dizer. E a lapidação continuava cada vez mais forte em cima da bicharada, que tudo tinha que assim ser, para até que chegasse a verdadeira solução de tudo, do verdadeiro saber, para a resposta de tudo. Hoje, na fase racional, todos tendo as respostas de tudo e o comprovante básico que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal, de origem racional. Mas antes de chegar a este ponto de vista, quantas lutas perdidas, quantos sofrimentos sem limite. E assim, para muitos, pelos desacertos, a vida se tornava amargurada. Pelos desacertos, pelas imprudências, pela falta de sorte de constituir a vida. Para outros, mais ou menos, e para outros, bem aparentemente. Sim, porque um ser de matéria está sujeito a todos os contratempos, a todos os males, mesmo porque a vida não tem garantias. Então, muitos, bem aparentemente. Todo ser de matéria está exposto a imprevistos, e quem está exposto a imprevistos não pode dizer que está bem. E mesmo por a base de animal ser uma base de lapidação, por isso todos estão na categoria de sofredores e mortais. E assim foi a vida do animal racional, ou é a vida do animal racional, abastado das incertezas e da insegurança, por a vida não ter garantias. Deste modo, todos regendo com muita luta e sacrifício para
a solução das tarefas da vida, se tornando a vida uma guerra para a sobrevivência, todos lutando, todos guerreando, enfrentando a dureza da vida, por tudo depender de luta e sacrifício. Tudo isso por estarem na fase de lapidação, a fase de animal de origem racional. Dessa forma, a vida se formou de aparências, de sonhos e ilusões, por ninguém saber o certo do porquê de sua existência. Então, a vida foi formada da melhor forma possível para atravessar no mundo esse insignificante período de vida. Dessa forma, todos vivendo sem saber porquê, confinados pela fé e pela esperança, para que tudo isso criasse ânimo de viver. Então, a fé e a esperança eram um incentivo para animar todos neste bosque de aparências, mas que tudo isso com o tempo envelheceu e perdeu o valor, e todos julgando a vida pelo prisma do positivismo. Só admito o que vejo, e assim mudou o tabernáculo da interpretação da vida, de forma que o animal tinha que passar por todo este cadafalso para se lapidar. E o mundo assim, dessa forma, regeu eras e mais eras e mais eras, até vir a formação dos séculos e mais séculos. Todas essas eras e todos esses séculos, as modificações pela lapidação eram terríveis, de uma mudança e um modo de vida para outro, porque o bicho não gosta de mudar os seus costumes, aos quais estava acostumados. Então, quando havia mudança de fase da natureza para outra fase que era mais adiantada, era o maior suplício e sacrifício para o bicho, porque o bicho não se conforma com mudanças, por estarem habituados e acostumados na forma de vida adotada. Dessa forma, todas as mudanças eram feitas com os maiores sacrifícios e suplícios. Às vezes, terminava em conflitos, devido os seus costumes ficarem em segundo plano, por passar para costumes mais elevados. Sim, porque o bicho é comodista. Depois que acostuma com o seu modo de viver, não quer saber de outro melhor, porque já acostumou com aquele modo, embora pior. E assim hoje uma infinidade de mudanças para melhor sempre, e era a coisa mais desagradável para o bicho mudar para melhor. É a mesma coisa que os selvagens para mudar para civilizado. Não aceitam, porque já se aperfeiçoaram aos seus costumes, aos seus modos de viver. Então é sempre com muita luta, com muito sacrifícios até de vidas, para conseguir a mudança de selvagens para civilizados. Dessa forma, foram todas as mudanças de eras longínquas em evolução de mudanças a mesma coisa. A ferocidade do bicho muito atrasado culminava sempre em guerras tremendas, mas sempre as mudanças sendo feitas, por serem elas mais adiantadas de lapidação. Depois entraram as mudanças dos séculos, e sempre para mudarem para séculos mais adiantados começaram as lutas tremendas, piores do que a mudança de selvagens para civilizados, porque eram muito mais atrasados do que os selvagens. Assim, todas as mudanças de fase, os retardatários sempre se opondo, por estarem acostumados com o modo e meio que se organizou, por o bicho ser comodista, não admitir mudanças. Mas depois, com a evolução, foram chegando à conclusão, de mais lapidados, que as mudanças eram sempre para melhor, e irem entendendo e compreendendo que o melhor é que todos precisam e necessitam. Mas para chegar a este ponto de entendimento, passaram por terríveis lapidações, porque o bicho nunca gostou de mudar os seus costumes e os seus modos. Os bichos sempre achavam que o seu ponto de vista atrasado é que está certo, como os antigos. Os antigos achavam que estavam certos e que a evolução do progresso estava errada. Não entendiam que tudo tem que evoluir e progredir até encontrar a sua forma correta e certa, que é o que todos hoje procuram e entendem, que a evolução traz o aperfeiçoamento de tudo e de todos pela lapidação. Não conheciam o que era lapidação, e hoje reconhecidos que a lapidação é sempre para melhorar,
para polir, até chegarem à conclusão de encontrar o ponto básico que desconheciam, até descobrirem o que são e o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão. Mas para chegar a este ponto de entendimento e de evolução, a lapidação foi muito grande para polir a humanidade. Hoje todos polidos e amadurecidos, e instruídos e preparados para entender e compreender o que há muito todos procuravam, saber de onde vieram, como vieram, por que vieram, ficar nessa situação e para onde vão e como vão, e por que vão para o seu verdadeiro mundo de origem. Então hoje chegaram pela evolução da lapidação a encontrar o seu verdadeiro mundo de origem, que procuraram há muito o mundo racional. E tendo todo o esclarecimento preciso do porquê estavam nessa fase de animal de origem racional, graças ao desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, que preparou pela lapidação de instrução e conhecimento a humanidade para chegar no ponto máximo de evolução de sua vida e ter condições de interpretar a sua verdadeira origem e entender e compreender como de lá vieram e por que vieram e ficaram nesse estado desolador de animais de origem racional. Hoje todos aprimorados pelo desenvolvimento do pensamento, entendendo, compreendendo e sentindo que está junto e unido ao seu supremo mundo, o mundo racional, e o sentimento evoluindo delegou condições de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem por meio de uma cultura racional, uma cultura da maior clarividência elevada, para fazer sentir e compreender e entender que chegou a hora de todos mudarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, deixar essa fase de animal de origem racional e voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, para chegar a este ponto de entendimento, a luta da lapidação foi grandiosa, para que todos ficassem amadurecidos e tivessem condições pelo amadurecimento de ter noção exata da compreensão daquilo que há muito todos procuravam, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e como entrar em contato com ele e como se ligar a ele. Era isso que todos há muito vinham à procura, lutar para encontrar a verdadeira definição de sua vida, a meta de sua vida, seu verdadeiro mundo de origem, assim acabando todos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por todos serem de origem racional. E assim vejam que já das primitivas eras todos vinham sendo lapidados até ficarem lapidados de todo, para vir então a mudança de fase, terminando a fase de animal racional e entrando a fase racional, a última fase da vida da matéria. Dessa forma, todos hoje glorificados racionalmente por estarem se preparando para o desenvolvimento do raciocínio, para depois de desenvolvidos se ligar ao mundo racional, o mundo verdadeiro do raciocínio, do aparelho racional, porque na fase de animal de origem racional só funcionava e ainda funciona o pensamento, e na fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque raciocínio é racional e o pensamento é da fase de animal. Então hoje todos se encontrando com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o que há muito todos procuravam, o que há muito todos queriam conhecer, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Então tudo que existiu no mundo do animal racional foi tudo necessário e preciso para a lapidação do animal racional. Hoje todos dentro da fase racional, todos evoluindo racionalmente, todos vivendo brilhantemente, alegres, felizes e contentes, por todos estarem evoluindo racionalmente dentro da fase racional, para todos se ligarem ao seu mundo de origem e de lá receberem toda a orientação necessária e precisa para o seu feliz e bom viver aí na vida da matéria. A matéria indo sendo lapidada naturalmente e tudo evoluindo naturalmente, todos felizes e contentes, por tudo ir dando certo na vida de todos, e assim a vida chegando ao seu auge de enobrecimento racional, todos procurando se ligar no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora todos dentro da fase racional, o raciocínio em desenvolvimento, por a fase ser racional, por a fase ser do raciocínio, e raciocínio é racional, e racional é raciocínio. Raciocínio é de origem racional, e o racional é raciocínio. E assim, chegando todos no seu verdadeiro estado natural de enobrecimento racional. Mas na fase de animal racional, a fase confundiosa, quer dizer, a fase das confusões, a fase de tudo confuso,
e tudo que é confuso está em estágio de desregulagem, e a lapidação imperando para a regulamentação de tudo, e tudo devagar em vagar, chegando tudo ao seu verdadeiro lugar. E assim hoje o animal de origem racional, recuperado pela fase racional, e dentro da fase racional sendo desenvolvido racionalmente, para voltar ao seu mundo de origem, e aí nessa vida de matéria não nascer mais, por relegar a fase de animal racional, que está a caminho de sua ligação no mundo do animal racional. E assim o mundo da matéria chegando ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Na matéria tudo é assim, por a matéria ser um estado de decomposição. Decomposição é essa que tudo se transforma e nada se acaba, por se transformar sempre em classes de vidas inferiores, mas que agora aí está a fase racional, para que todos voltem para o seu verdadeiro natural, o mundo racional, de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim hoje o conhecimento da verdadeira vida eterna em mãos de todos. A vida eterna é racional. É o mundo racional com seus habitantes, seus irmãos, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos a caminho do grau de supremacia racional, pelo desenvolvimento do conhecimento de cultura racional. E assim vejam que chegaram no ponto final da vida da matéria, o ponto final por não serem mais animais racionais, por estar aí a fase racional, a fase que lhe leva ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que maravilhoso, né, gente? Poder voltar em vida à eternidade. É em vida, gente, não é depois que se transformar, não. Porque a morte, na verdade, não existe, é só uma transformação da natureza, né? Que magnífico. Então, estude os livros Universo em Desencanto com afinco, porque são os únicos que contêm a energia racional materializada em letras em todos os livros Universo em Desencanto. Então, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gratidão.